se lhe fosse dito que você ia ficar numa ilha deserta e você só pudesse escolher um livro da Bíblia e não teria mais outro, qual o livro que você escolheria? Isso é uma coisa tão difícil. Qual seria o livro da Bíblia? Eu vou agora viver para sempre, fora dos outros livros. Que livro eu iria escolher? Eu fui fazer uma enquete com alguns homens de Deus e encontrei alguns que disseram que ficariam com o livro de Salmos. João Calvino foi um que disse isso. Posso com toda sinceridade chamar este livro de A Anatomia de todas as partes da alma, pois não há movimento no espírito que não se encontre referido em seu espelho. Salmos registra de modo vívido todas as tristezas, todas as dificuldades, todos os medos, todas as dúvidas, toda a esperança, toda a salvação, todas as dores, toda a perplexidade, todas as tempestades que agitam o coração das almas. O Salmo, ele é muito interessante, porque ele é poesia, mas ele é revelação de Deus de modo muito profundo. Scrooge também disse: como os salmos são repletos de louvor a Deus, a alma em êxtase esquadrinha a criação, a providência e a redenção, os céus e a terra, o mar e o firmamento, bem como todas as coisas animadas e inanimadas, são convocadas para louvar ao Senhor. É um livro de muita exaltação à pessoa de Deus. O livro dos Salmos, ele é dividido em cinco livros. É uma coleção. Por isso que ele é chamado de Salmos. De 1 a 41 é o primeiro canto, primeiro cântico. De 42 a 72, o segundo. 73 a 89, o terceiro livro. De 90 a 106, o quarto. De 107 a 150, o quinto. E o quarto livro dos Salmos, ele está falando do substituto. O primeiro homem pisou na bola. E Deus então fez um segundo homem. É o substituto do que morreu e que vem da vida. Nós estamos tentando ver um pouquinho do Salmo 91.
Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Vamos colocar na tela este salmo é messiânico. Messiânico é um salmo que fala do Messias, do ungido, Meshiach, ou Cristo. Messias no Velho Testamento, Meshiach é Cristo no Novo Testamento, ou o ungido. E este é um salmo que fala de Cristo, de modo muito específico. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro cristocêntrico. Existem outros personagens, existem outras narrativas, várias histórias, mas antes de mais nada, é o livro da revelação da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse isso assim: vocês, falando para os judeus, vocês são pesquisadores das Escrituras. Vocês examinam as Escrituras, procurando nelas como vocês vão chegar à vida eterna. Como é que vocês vão conseguir vida eterna? Mas as Escrituras, elas revelam a mim. Entretanto, vocês não querem vir a mim para vocês terem vida. Nós procuramos na religião, procuramos na Bíblia, procuramos nos sistemas encontrar respostas para as nossas inquietações. Mas nós não vamos encontrar essas respostas senão numa pessoa, que é o Senhor Jesus. O Deus que se encarna e que se interessa por nos salvar, nos libertar, tirar de nós todo tipo de aprisionamento. Então, quando o salmista começa a dizer, ele fala aqui, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vamos parar aqui. Volta para o primeiro versículo, aquele que veraneia. Tem muita gente que tem casa de praia. Ele passa um mês no ano lá na casa de praia. Outros têm casa em Miami. E vão lá e passam um tempo, uma temporada. Não é isso que esse verbo quer dizer. Esse verbo quer dizer aquele que habita, mora. Onde é o seu endereço? Aí algum vai dizer assim: meu endereço é na rua X, número Y. Não, senhor. Esse é o seu lugar de passagem. Porque você aqui é um peregrino, é um passageiro. Você é um cigano.
Você não tem pátria aqui na terra. Pelo menos aqueles que têm o Senhor. Por isso nós dizemos: Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos além do que está escrito, para vermos que se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós vamos pensar que isto aqui, que estamos aqui agora, nesse tempo, isso aqui é permanente. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergar, em nome do Teu Filho Jesus, que nós somos simplesmente peregrinos que estamos indo para uma cidade, a Nova Jerusalém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Da outra vez nós procuramos tratar assim do esconderijo como o lugar onde Deus nos colocou em Cristo Jesus. Vocês podem ir a Colossenses, capítulo 3, versículo... Vamos ler os versículos 1, 2 e 3, não perdemos tempo. Colossenses 3, 1, Portanto, 2 e 3. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos voltar ao versículo primeiro? Portanto, esse portanto, ele está ligando alguma coisa que vem anteriormente. O que vem anteriormente, esse é o Mateus, quem pariu o Mateus que o embale. Esse, portanto, está ligando ao fato que diz assim, porque morrestes. Não, está dizendo que você morreu, você foi crucificado com Cristo. Vamos para o verso 20, capítulo 2, verso 20 de Colossenses. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês estão se submetendo, como se vivesseis no mundo, a ordenanças? Como se vivesseis no mundo. Onde é sua pátria? Onde é sua casa? Onde é sua morada? Onde é a minha morada? Onde é que eu moro? Em Londrina? Ele está fazendo uma pergunta. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Quais são as ordenanças? Veja o verso 21. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Quem gosta desses negócios aqui é gnosticismo, é ascetismo. Você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você pode fazer aquilo você pode, isso aqui você não pode. Ele está falando... Se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, não entre nessa paranoia de não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques daquilo outro. Vamos ver o verso 22. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Isso tudo aí, no uso, vai ficando cansativo e depois você perde todo o valor.
tem sentido nenhum. O verso seguinte: Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. ele está dizendo que todas essas coisas têm aparência de sabedoria. O culto de si mesmo, olha, eu não faço. Eu não faço determinadas coisas. Vocês fazem, vocês não são. Eu não ando em determinados lugares. Sabe, eu sou rigoroso. Eu dou bom testemunho. Aí a gente começa a usar. Ele diz assim: olha, isso aí é um rigor ascético, severo. Mas não tem valor algum contra a sensualidade, contra os pensamentos. Não tem valor algum na vida oculta. Eu posso não ir lá no prostíbulo, mas o prostíbulo mora dentro de mim. Eu posso não fazer certas coisas erradas, mas aqui dentro da minha cabeça. Então ele está mexendo com esse assunto. Aí então entra o portanto do capítulo 3. O capítulo 3, então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Agora você olha para onde você mora. Onde é que você habita? Onde estão suas raízes? Onde está o seu endereço? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E coisa mais... Como é que eu vou fazer isso? Aí ele vai então dizer, no verso 2... Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Como é que eu vou pensar nas coisas do alto se eu nunca estive lá no alto? Mas o do alto desceu, se encarnou, fez um tabernáculo entre nós, assumiu o meu pecado, me fez morrer com ele, ressuscitou, e agora ele diz assim: eu vou fazer morada em você e você vai morar em mim. Nós vamos fazer uma dupla morada. Você em mim e eu em você. De tal modo que quando eu for ao prostíbulo, Jesus vai comigo. E se ele for mais poderoso, ele me tira do prostíbulo. Se eu for mais poderoso, eu vou fazê-lo adúltero. Agora nós vamos ter que discutir esse assunto. Quem tem poder aqui nas coisas é que vai fazer a diferença. Não sou eu que carrego Deus, é Deus que me carrega na sua graça. Uma das coisas que eu gosto de ver é avião. Eu sou apaixonado para ver avião voando. Ainda há pouco, quando eu vinha para cá, vinha um desses bichões grandes aí. Eu fico emocionado em ver um avião daquele tamanho voar. Um monstro daquele, não quebrando a lei da gravidade, mas vencendo a lei da gravidade. A lei da gravidade está lá puxando ele para baixo, mas ele vem, e vinha descendo bonito. Ele parece que vem flutuando, e vai descendo. E eu tinha que dirigir o carro e eu olhava para ele. Que coisa maravilhosa.
quando eu tiro os olhos de mim e coloco nos olhos daquele que pode. Eu vi um executivo falando hoje, falando essa semana, sobre palpites. Tem gente que dá muito palpite nas coisas. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse... Um avião está numa tempestade, entrando num CB, o piloto está lá no manche, aí começa o sujeito chegar a imagem que ele deu, chegar na cabine do piloto e dizer, faz isso. O piloto vai perguntar assim, você sabe pilotar? Não, então senta, deixa o assunto comigo. Eu sei que todos nós somos excelentes técnicos de futebol. Principalmente... Não, se o nosso time estiver ganhando, até a gente deixa o técnico dirigir. Mas se estiver perdendo, a gente tira o jogador, mas é uma beleza. Eu nunca vi um sujeito que assiste jogo de futebol que não substitua jogador. Ele tira aquele, porque aquele não tá, aquele é um perna de pau, óbvio, tem que botar aquele outro e fica. Agora, em assunto que você não sabe nada, como pilotar avião, qual é o palpite que você vai dar? Eu não vou dizer isso para Marcela, que Marcela tirou agora o brevet, ela pode dizer alguma coisa, mas não vamos falar. Eu estou falando para nós aqui, que não sabemos pilotar. O que você pode dizer para Deus que está de errado acontecendo com você? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, por quê? Verso seguinte. Por quê? Porque morrestes. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é que está a sua vida? Ogli. Onde ela está? Oculta. Com Cristo em Deus. Seu endereço. Qual é o seu endereço, João? O endereço é assentado nos lugares celestiais em Cristo, com Deus, selado. Onde é, Mauro, que está seu endereço? Qual é a rua? Oculto em Cristo em Deus. Você diz assim, Glênio, mas isso é metafísico. Eu digo, isso aqui é a verdadeira realidade, porque a outra vai passar. A habitação da rua Vila Lobos, onde eu estou, é por algum tempo. Depois eles vão botar uma lápide, provavelmente ali no Jardim das Oliveiras, porque nós temos uma casa lá. Vai botar assim, aqui jaz. Mas ao ressoar da última trombeta, aquela trombeta que nós cantamos ainda há pouco, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aquele Salmo 24 está falando do momento em que a cidade vai abrir as portas da Nova Jerusalém. E nós vamos entrar. Quem é que vem aí? É o Rei da Glória, com as mãos cravadas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor do Universo. Ele é o Rei da Glória. É um salmo de vitória de Cristo. Aquele que criou o universo, que não ficou retido pela tumba. E quando tocar a trombeta, a atalaia vai dizer assim, abre as portas para que entre o Rei da Glória. E com ele vem os súditos, o séquito de todos aqueles que foram alcançados pela graça.
Isto é, isso é demais. Onde é seu endereço, criatura? Meu endereço é no edifício... Qual é o edifício? Não feito por mãos humanas. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. As asas da segurança de Deus nos sustenta. Eu vou ler um trechinho aqui deste livro. O autor diz assim: em 1922, nas Ilhas Hébridas, lado ocidental da Escócia, um menino de 5 anos de idade estava morrendo de difteria. Difteria é croup. 1922 não tinha penicilina ainda. Viu? Era sério. Estava morrendo de difteria. Uma falsa membrana havia se formado em sua garganta, dificultando a respiração. Sua mãe, uma jovem mulher cristã, ficou de costas para não ver o último suspiro da criança. Naquele exato momento, alguém bateu à porta. Era o seu cunhado que morava nas proximidades. Ele falou: vim para dizer que você não precisa se preocupar com a saúde da criança. O menino vai se recuperar e um dia Deus salvará a alma dele. Ou esse cara é doido, ou ele está sabendo o que está falando. E para uma mãe em aflição, que o menino está morrendo aqui, ela olhou para ele e disse, incrédula mulher, lhe perguntou: como você pode dizer isso? Que esperança é essa que você está me dando? Então o homem explicou que enquanto ele lia o Salmo 91, sentado perto da lareira, ouviu Deus falando claramente por meio dos 3 últimos versículos com ele: porque em mim seu amor depositou, eu o salvarei e o livrarei, porque meu grande nome ele conheceu, eu o exaltarei. Ele me invocará e eu o atenderei. Estarei com ele. Em tempos de tribulação o livrarei e ele será louvado. Com longos dias de reflexão o satisfarei. E para ver minha salvação, seus olhos abrirei. O autor diz assim: aquele menino sou eu. William MacDonald. Por isso ele diz: esse salmo é meu. Meu salmo. Então ele diz aqui: a maioria dos teólogos dizem que esse salmo fala do Messias. Eu concordo. Mas ele é meu. Porque o Messias está em mim. E eu estou nele. Eles estão certos, é claro, pois a interpretação principal se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, e é exatamente com essa base que nós vamos expor a palavra de Deus, de que Ele é o esconderijo, mas eu estou nele e Ele está em mim.
E aí há a nossa segurança. Quando o salmista diz aqui, aquele que, vamos voltar para lá, para o Salmo 91. Aquele que habita. Então, a pergunta que eu fiz, você veraneia? Você faz final de semana no esconderijo do Altíssimo? Ou você habita em Cristo Jesus? Eu tenho muitas pessoas que têm casas de fazenda, que próximo, quando chega no final de semana, estão cansados da cidade, aí vão passar uns momentos de lazer, andando a cavalo. Então aquela casa lá é uma casa de final de semana. Tem muita gente que usa a igreja como final de semana para lugar de veraneio. E aí serve como desencargo, descarrego, tirar o peso, né? Mas onde você habita? Ele diz aqui, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Nem sol de noite, nem lua, porque Ele é a sombra à tua direita. Ele é a tua proteção no sentido eterno, não no sentido provisório. Não no sentido de que você não possa ter câncer. Não estamos falando em questões de que você não possa ter um problema econômico e venha à falência. Nós estamos falando de coisas eternas. Que você não vai perder o jogo, porque esse jogo foi ganho por aquele que já venceu a morte. Eu às vezes fico impressionado que nós estamos mais preocupados com a nossa saúde física. E as nossas orações aqui, a agenda às vezes está cheia, porque é para se preocupar sim, mas é porque um está com um problema de um derrame, o outro teve uma questão de um câncer no útero, o outro teve... Eu sei que isso é preocupante, mas eu queria falar de lepra eterna, e que essa Jesus tomou, porque o pecado é considerado na época como se fosse uma lepra, que não havia cura. Não está falando de doenças provisórias, mas da peste perniciosa que vem na eternidade, que é o pecado. No verso 2, ele diz, o Senhor Javé é meu refúgio. Nós estávamos viajando nos Estados Unidos há uns anos atrás, de carro. E perto do estado de Iowa, começou uma chuva tempestuosa, daquelas terríveis. E meu cunhado jogou o carro para baixo de uma proteção. Mas quando nós chegamos lá, ele ficou mais preocupado com a proteção, porque o vento era tão forte, ele disse assim, e se o vento arrancar esse negócio aqui, joga em cima da gente, essa não é uma proteção boa. Nós vamos caçar outro lugar. E não tinha lugar nenhum. E aí fomos para um descampado e eu fiz uma oração muito simples como criança. Senhor, Tu és o nosso refúgio. Nessa hora.
Mas ele está falando aqui de um refúgio, de uma proteção contra tribulações eternas. O rugido do leão. Ele vai aparecer no Salmo que a serpente e o leão estão sempre ao derredor fazendo. Ele é o nosso refúgio, é o nosso baluarte. O refúgio é por cima, o baluarte é a muralha que cerca. O pastor metodista estava com câncer e chegou um outro e disse assim: meu irmão, eu lamento. Ele disse: lamenta por quê? Por causa dessa sua doença. Ele disse: não, já estou curado. Não, o médico disse que você está com os dias marcados. O médico disse que eu estou com dias marcados, sim, para entrar na eternidade. Já estou curado. Eu já tenho um corpo de glória. Esse daqui é provisório. Não que eu não tema essas questões, mas o tempo já está finalizado para... Isso é o que traz segurança no que crê. Eu já assisti muita gente morrer. Já estive do lado de muitas pessoas que morreram. Nunca vi um santo morrer aflito. É como se estivesse desligando e ligando. Estou passando. É o meu baluarte, mas ele usa assim: é meu Deus. Javé é meu Deus. Jesus é meu Deus. Agora, eu só quero terminar hoje aqui nesse texto. Em quem confio não é uma boa tradução. Que me fez confiar. Ele é o meu Deus que me fez confiar nele. Porque tudo em nós, do ponto de vista espiritual, é dele, é por ele e é para ele. Nenhum de nós aqui nasceu portando fé no seu coração. Nós nascemos incrédulo. O Estevão está ali no colo dos pais. É um bebê lindo, gorducho, mas é incrédulo, ignorante, analfabeto, desdentado. Todas as outras coisas nele podem ser resolvidas com certa facilidade. Os pais vão educá-lo, vão cuidar dele, só que os pais não podem dar fé a ele. A fé será um dom de Deus para o Estevão. Você crê? E os nossos filhos, nós temos uma promessa de Deus para que eles não se percam. Deus não nos deu filhos para a perdição. Nós podemos entregar ao Senhor que na hora certa, como aconteceu com William MacDonald, o Senhor na sua infinita graça dê fé ao Estevão. A fé não é um atributo de Adão. A fé é um dom de Jesus Cristo. Você quer ver isso? Leia Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Vamos ler o 1, 2 e o 3. Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
de desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, porque não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos voltar de novo lá para o primeiro, e eu quero, no primeiro, nós vamos ter que encontrar um processo, não, primeiro, esse é o 4, nós vamos ter que encontrar um processo mais rápido de mexer nesse negócio. Portanto, esse portanto está ligado ao capítulo anterior. O capítulo anterior é a lista dos heróis da fé, da turma que teve fé, começando com Abel, passa por Noé, passa por Enoque, por Noé, Abraão e a turma toda, e vem até Jefté entra nesse negócio. Esse Jefté, é bom vocês examinarem ele lá, que esse menino era filho ilegítimo, filho de prostituta, e ele também ganhou fé, porque a fé não é do homem, é de Deus. Aí anda umas outras, tem uma outra prostituta lá, tem um bocado de gente ruim, e Deus dá fé. Portanto, também nós, ele está falando para os hebreus, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunho que ele já citou atrás, desembaraça, sai dessas redes, desse enredamento de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor da fé? Quem é o consumador da fé? Você nasceu com fé? Você está crendo? Foi ele que te deu. Foi um presente dele para você. Autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é a vergonha que ele passou. E está sentado à destra de... E você está onde? Escondido nele, assentado nele. Onde é que você está? Escondido. É a pergunta que você tem que fazer diante de Deus. Qual é o seu endereço? Rua Paranaguá, Rua Santos, Rua... Não. Diante do trono de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Vamos olhar o verso 3, considerai. Você sabe o que significa o verbo considerar? Olha as constelações, o sideral. Examine o universo. Faça uma perscrutação. Perscrutar. Ah, rei danado. Atentamente. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu não acho fé em mim,
Nem vou buscar fé em mim, porque isso fé demais. Eu vou buscar olhar para Jesus. Vou considerar Jesus. E ao olhar para Jesus, eu vejo o meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, que me faz confiar nele. É ele que me faz confiar. Isso me dá muita segurança. Muita segurança. Vamos terminar com isso aqui. Meus filhos são meus filhos. Eles não são meus filhos porque eles quisessem ser meus filhos. Eles não pediram para ser meus filhos. Mas eles são meus filhos. Se eles não gostam de mim, e não gostarem de mim, quiserem ir embora, eles têm direito. Eles só não têm direito de desmanchar o meu amor por eles. Porque o meu amor por eles não está dependendo no que eles fazem de certo ou de errado. Porque nesse caso, se depender disto, o meu amor é condicional. No ser humano, isso é possível. Um filho desobediente, o pai não gosta mais dele. E há filhos que nascem e já nascem rejeitados. É aquilo que na psicologia se chama de filicídio. Ele já nasceu com uma rejeição profunda. Os pais o rejeitaram. A gata, os felinos têm muito disto. Um filho nasce com determinado defeito, ela simplesmente põe de lado. Ou não amamenta, ou mata. Tem muita gente que sofre da falta de afeto. Mas será que Deus é assim? Ele disse, os meus não. Os meus filhos eu amo. Os meus eu amo com amor eterno. Eles são meus. E eu não os rejeito. E eu lhes dou a fé para eles crerem em mim. Eles não têm fé, mas eu lhes dou a fé. Isso é muito seguro. Hoje de manhã eu falei de uma moça que me escreveu perguntando se havia perda de salvação. E então eu lhe respondi mais ou menos sobre esse argumento. Que um filho é filho e ele não pode deixar de ser filho. Me dá o Estevão aqui. Está querendo saber quem é que está aqui atrás. Eu vou lhe perguntar uma coisa, Silas. Esse menino é seu? Hein? É seu? É seu. Eu não tenho dúvida que a cara é sua. Só que ele é mais bonito. Ele pegou um pouco da mãe aqui. Viu? Agora, ele pode deixar de ser seu? Por que não pode? Nada. Eu amo eles com total ausência de pré-requisito. Você viu o teólogo falando como é que fala? Eu amo com total ausência de pré-requisito. Isso é teologia da boa. Isso é evangelho, gente. Nós estamos falando de evangelho. Nós estamos falando de graça de Deus. Onde é que você está habitando? Onde é que você tem habitado nesses últimos dias? Você tem habitado aí num lugar em que você tem que desempenhar para poder pagar o aluguel?
Ou você habita no esconderijo do Altíssimo, onde Ele já pagou a conta e você é aceito incondicionalmente? Os seus humores mudam, Sociolo. Vai olhando para o povo aí. Você faz parte da pregação. Você foi encarnado para isso. Lembre-se disso. É uma das coisas que a gente que pega a criança no colo deve fazer para a criança não chorar, é não olhar no olho dela. Porque se ela olhar no seu olho e ela descobrir que você é um mentiroso, ela começa a chorar. Aí quando ela não olha, ela não sabe. Os mentirosos, eles descobrem logo. Pega um dia o filme Um Dia Um Gato. É um filme tcheco. Esse filme vai dar uma lição de teologia muito boa. Eu ganhei de novo esse filme. Uma irmã copiou e me deu. É um filme muito interessante. É por isso que eu não estou olhando para ele, que é para ele não descobrir que eu sou mentiroso. Mas quando Jesus descobriu que eu era mentiroso, ele olhou para mim e me amou. E me amou com amor eterno. E me fez escondido, ó. E agora eu vou passar para a mãe. Que agora é o esconderijo do Altíssimo. Se você entender o esconderijo do Altíssimo, é El Shaddai. É o colo da mãe. Deus que amamenta satisfaz a fome de significado que você tem. Eu tinha um piloto aqui também. Aqui eu esqueci que esse também é piloto. Queridos, nós vamos trabalhar agora, no próxima vez, que não tem coisa para prender no pé do passarinheiro. Agora foi chorar no colo da mãe? Tá bom. O pé do passarinheiro, o lugar onde se põe, pode passar, onde se põe a corda para botar medo nas pessoas ou segurar as pessoas dentro de religiosidade adoecida. Quando Jesus Cristo tirou a corrente do pecado, Ele nos deu liberdade. Não libertinagem, mas liberdade. Para que nós possamos segui-lo, não por obrigação, mas por amor, por alegria. Vamos contar a história que eu sempre conto para os homens, daquele moço bonito, um efebo. Sabe o que é efebo? Sabe não? Vem cá. Esse aqui é um efebo. É um jovenzinho assim, ó, bonitinho, imberbe. Esse é o tipo do efebo. Bela pinta. E muito cobiçado pelos pedófilos. Os pedófilos procuram muito efebos, moços bonitos. E tinha um destes bonitos num mercado de Roma. Pode sentar agora que já serviu de modelo. Ele estava lá no mercado e 2 pedófilos resolveram comprar aquele rapaz. Começaram a jogar na bolsa lá, lances. Eu faço assim uma conta qualquer, não importa. A moeda lá era dracma e hoje não tem mais noção, a gente faz em real. Aí um rapaz já estava valendo 20 mil reais. Aí apareceu um cara, custou assim, quando ele estava para bater, ele disse assim, 100 mil reais. Eu ouvi bem? 100 mil reais. Pá, tá vendido. Em nome de quem eu passo a escritura? Como é seu nome, moço? Meu nome é Patrício. Em nome de Patrício. O Patrício responde e diz assim, se o senhor puser no meu nome, eu serei livre. E o milionário inglês disse, eu comprei para libertar.
Eu comprei para a liberdade. Ele disse, mas o senhor deu uma fortuna muito grande. Ele disse, o senhor não pode fazer isso. E o milionário virou e disse assim, o dinheiro é meu. Eu faço do dinheiro o que eu quero. Eu lhe comprei para você ser livre. Assina o nome dele. Bota o nome dele aí. Entregou ele. O Patrício sai com o documento na mão, a alforria, atrás do homem e disse assim, o senhor não pode fazer isso? Ele disse, mas eu já fiz, está feito. Mas eu posso te servir. Ele disse, você é livre. Eu posso te servir livremente? Ah, livremente você pode. Se você quiser vir comigo. Aí você encontra um nome lá na Irlanda, São Patrício. Depois vocês vão estudar a história do São Patrício. É o Efebo que foi conquistado por um cristão que sabia que vida humana vale mais do que um prazer sexual de um pedófilo safado. O Evangelho de Jesus Cristo é para a liberdade, viu, queridos? Para a gente ser livre, livre. E ele tem paciência conosco. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.